Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Um vídeo onde a gente vai falar sobre Ellen White, já está aqui na descrição do vídeo, você já sabe disso. Mas qual é o grande ponto? Por que falar dela? Ela é uma das grandes centroavantes do futebol feminino e principalmente uma das grandes centroavantes da história da seleção inglesa. Então vale a pena a gente trocar uma ideia sobre o perfil de jogo, vale a pena a gente trocar uma ideia sobre as competências e habilidades que ela vai ter, até mesmo para a gente entender como que ela construiu uma carreira de sucesso como ela teve. Combinado? Antes da gente ir para a vinheta e também para os melhores momentos, eu peço que você deixe aqui a tua inscrição e também ative o sininho para receber todas as notificações. Fez isso? Também curta, comente e compartilhe este vídeo com o máximo de gente possível. Faça essa comunidade ir aumentando, trazendo pessoas que você goste para dentro do NS Soccer. Combinado? Então a gente vai para uma rápida vinheta e na volta mais Ellen White aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com a Ellen White aqui na tela do NS Soccer para vocês. A gente vai passar rapidamente sobre a carreira, sobre o desenvolvimento da carreira desta grandíssima jogadora, tá? A gente está falando de uma jogadora de 33 anos atualmente, 1,70 m. Então a gente está falando de uma jogadora mais alta, que começou a sua carreira no Chelsea, e eu vou colocar lá para baixo para a gente refletir sobre outros pontos também que é importante, tá? Vamos começar por aqui. Ela começa no Chelsea 2005-2006, temporada 2005-2006, e você já não tem muitos números à disposição já registrados, então você começa a complicar um pouco mais a gente entender exatamente toda a carreira, justamente pela falta de registro de alguns números, né? E aí, a partir disso, a gente consegue ver que ela passa 3 temporadas no Chelsea, vai para o Leeds vai para o Arsenal, depois Notts também, né? Então a gente está falando de uma trajetória basicamente no futebol inglês, depois o Birmingham e na temporada 19-20 vai para o Manchester City, e aí você já começa a ter 2017, 2014 até 2015, começa a ter mais dados de todas as competições, ou pelo menos de algumas competições, né? Dos dados registrados aqui, a gente está falando de uma jogadora de 291 partidas, 140 gols, obviamente tem muito dado faltante aqui, mas a gente já tem uma noção da taxa de conversão, basicamente de meio gol por jogo. Então é uma jogadora muito importante, principalmente nessa conversão. Na seleção inglesa, aí sim você tem a maioria dos dados já organizados, você tem aí 113 jogos, 52 gols, de novo uma média muito próxima de meio gol por jogo. Dos títulos conquistados por ela, a gente está falando de títulos pelo Leeds, né? E aí olhando numa Copa, né? A Copa da Liga Inglesa. E aí depois este título aqui pelo Arsenal é a antiga Premier League, né? Que é a atual Premier League, né? Mas é a antiga competição que equivalia ao campeonato inglês da parte feminina. Ela foi campeã com o Arsenal 2011 e 2012. Também campeã em Copas, né? Todas essas Copas aqui no território inglês, basicamente. E depois, já com a equipe do Manchester City, de novo, campeã de 2 Copas da Inglaterra, né? 2 campeonatos de formato de Copa da Inglaterra. Dentro da seleção inglesa, conquistou um 3º lugar na Copa do Mundo de 2015 e também essa UEFA Women's Championship, nada mais é do que a Euro, né? Então a gente está falando da Euro voltada ao futebol feminino, conquistada em 2022, né? Dos prêmios individuais, ela esteve como a jogadora inglesa do ano de 2011, 18, 20 e 21. E aí eu acho que vale a pena a gente olhar um pouco mais nesse cenário também, né? Pelo seguinte, quando a gente for olhar o caso da Ellen White, você percebe uma coisa muito importante. 2011, 18, 20 e 21, a gente está falando de um ciclo de 7 anos entre 2011 e 18, depois um ciclo mais curto de 2 anos entre 18 e 21. Então a gente está olhando para um cenário de uma jogadora que foi entendendo o jogo em diferentes estágios desse jogo, né? Em diferentes estágios de desenvolvimento de fato. Então é uma jogadora muito completa, é uma jogadora muito boa, a gente vai ver agora os melhores momentos dela aqui na tela do NS Soccer para vocês. Só verificar o som aqui, perfeito. E a gente vai trocar uma ideia sobre a forma como ela vai jogar, né? Então aí os dados mais gerais dela para a gente ir acompanhando, né? E vale a pena a gente trocar uma ideia sobre
esse desenvolvimento de carreira, antes até para a gente entender como que ela chega para essas equipes, como que é o formato dessas equipes, como que é a forma de construção, modelo de jogo, e é claro, a gente pode entender, ter essa perspectiva de como essa jogadora conseguiu contribuir muitas vezes para as suas equipes. Como que a gente vai fazer análise? A gente sempre faz análise pela relação com a bola, estruturação de espaço e comunicação na ação, e a gente está falando basicamente das competências essenciais, essas competências essenciais relacionadas diretamente aí o gol dela contra a seleção brasileira, né? Já de perna esquerda, chutada, a bola bate na trave e entra. E também, pessoal, olhando aí as competências, né, que a gente vai falar basicamente das competências essenciais, é bom a gente ressaltar alguns pontos para quem esteja chegando agora. A gente não vai falar de tática, técnica, nada do tipo, tá? Por quê? Porque a gente não tem como segmentar essas ações. São ações que pertencem ao jogo. Então, ações que pertencem ao jogo, a gente vai olhar as ações sob 3 diferentes ângulos. A mesma ação vai ser olhada através da relação com a bola, da situação do espaço e da comunicação na ação. Beleza? Então, olhando para o desenvolvimento de carreira, olhando para a forma como ela joga, né? Então, a gente está falando de uma jogadora. Aí a gente está falando logo no começo de carreira, né? Que a gente vai observar. Uma jogadora, primeiro, que consegue ter diretamente, e agora com a seleção inglesa, uma excelente relação com a bola, principalmente no momento de finalização. Então, assim, o momento de finalização ela é muito boa, ela tem uma relação com a bola muito interessante. Se a gente for olhar, por exemplo, esse gol que a gente acabou de ver agora, presta atenção já como ela vai ajeitando o corpo e já faz a finalização direta de primeira para fazer o gol contra a equipe do Japão. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque quando a gente for olhar a relação com a bola, a gente pode olhar essa relação com a bola antes do contato direto da jogadora com a bola. E aí, é claro, a gente pode olhar muito da movimentação dela, mas principalmente do posicionamento corporal. Então, eu vou atrasar um pouquinho esse vídeo e percebam, antes da execução do passe, como a orientação corporal dela, que está aqui nessa parte onde eu estou com a seta, já é adequada. Ela já entendeu que o lançamento vem nela e que ela leva uma vantagem em relação a essa ocupação de espaço. Então, ela vai fazer esse ataque ao espaço e já entende, de novo, como a bola está vindo, uma leitura da adversária e percebendo que essa adversária vai chegar nela, e de fato vai, né? Se ela fosse dominar a bola, por exemplo, ela perderia essa vantagem, e uma goleira adiantada, ela consegue fazer esse toque por cobertura. Então, isso depende muito de uma leitura de jogo, que, claro, vai estar presente também nessa relação com a bola, e o entendimento das suas características e das características das adversárias, né? Então, quando a gente estiver olhando para uma jogadora desse nível, a gente está olhando diretamente para uma jogadora que tem um entendimento muito bom da sua relação com a bola, né? Desse momento de finalização, né? E a gente vai acompanhar os gols dela ao longo dos mundiais, né, da FIFA, mas percebam, gol de centroavante, a bola vai sobrar e ela vai finalizar. Ela joga demais como centroavante, joga muito bem, bate muito bem na bola, tem uma excelente finalização. Não vai ser uma jogadora de grandes arranques, mas vai ser uma jogadora de fato uma 9, uma camisa 9, aquela que vai converter a bola para o gol, aquela que vai fazer a finalização e que vai fazer com que a tua equipe fique à frente do placar em chances criadas. Então perceba novamente, vai atacar o espaço e tocar na saída do goleiro, faz mais um gol. Então assim, é uma jogadora muito boa nessa relação com a bola no momento da finalização. Não há de se esperar grandes dribles ou algo do tipo, mas isso vai ser complementado. Por isso que é uma equipe como um todo. Você tem uma característica como a dela e você tem complementos nas outras jogadoras que vão fazer essa função, né? E aí está o grande ponto, a grande vantagem de ter uma centroavante, como o caso dela, para auxiliar ao longo do desenvolvimento da jogada da equipe, tá? E aí, olhando mais sobre a relação com a bola, a gente está falando muito da finalização e de fato é o mais importante, mas isso não quer dizer que as outras ações que ela vai fazer dentro do jogo não tenham competências. A única coisa
você tem um maior nível de habilidade relacionado a uma dada ação, novamente, né? Então, esse é o grande ponto, é como você entende as competências principais dessa jogadora, as ações que ela vai ter majoritariamente maior número de ações, e é claro, né, as ações que ela vai ter maior número de ações é sacanagem, né? Mas ações que vão ter mais incidência durante o jogo, e é claro, olhando isso, olhar o nível de habilidade daquela ação. Ela vai ser muito característica, muito destacada nesse tipo de ação de finalização, tá? Olhando agora para a estruturação do espaço, vocês já perceberam, ela é uma centroavante, então vai explorar esse espaço mais no corredor central, né? Próximo à área ou dentro da área, né? Dependendo do desenrolar da jogada, mas ela consegue muito bem explorar essa região, né? E aí com poucos toques já converter para gol. Então a gente está olhando diretamente para uma jogadora que vai conseguir explorar muito bem essa região da área e corredor central, né? A gente está falando basicamente dessa zona de campo, né? Que ela vai ter grande parte da atuação, como foi o caso agora aí. E tendo essa atuação, tendo esse desenvolvimento, a gente começa a observar uma jogadora que vai conseguir não necessariamente cortar as linhas no sentido de ganhar passes ou romper conduzindo a bola, mas de entender a distância adequada em relação ao adversário, entender a movimentação adequada em relação às companheiras e saber explorar muito bem esse espaço, né, no corredor central, dentro da área. Novamente, ela entende o espaço e ataca o espaço na hora, sem muitos contatos corporais, ou seja, sem muito contato para ganhar no corpo, muito pelo contrário, ela ganha uma distância com o adversário, ela vai ganhando essa distância e ao ganhar essa distância, ela consegue pegar o tempo correto da bola para fazer a finalização. Então percebam como ela vai conseguir construir essas jogadas, né? E aí, é claro, a relação com a bola dela de finalização é muito boa e isso permite com que ela explore esse espaço de maneira mais adequada. Então a gente tem um ponto muito positivo, né? É uma jogadora que precisa de uma distância em relação às zagueiras e isso faz parte das características, isso não é ruim, muito pelo contrário, a gente está falando de uma jogadora que tem grandes características, né? E aí vale a pena ressaltar essas características que ela passa a ter ao longo da carreira dela, né? Então a gente está falando de uma jogadora muito boa nesse sentido, né? Que vai conseguir, de novo, percebe o cruzamento e a gente vai para a finalização dela de novo. Vai receber o passe e finalização agora de cabeça. Então percebam como a gente vai entender essas ações dela e vai entender as movimentações que ela vai fazer, as ações que ela vai fazer, referente às características que ela tem. Então ela tem uma grande característica de jogo, que é a finalização. Ela vai buscar estruturar esse espaço para conseguir as finalizações que sejam melhores para ela. E quais são as finalizações melhores para ela? Com uma certa distância em relação à zagueira, com um pouco mais de liberdade e com poucos toques. Então há uma noção de espaço e de tempo para a realização das jogadas que ela vai fazer ao longo do jogo. E aí, olhando a comunicação na ação, é sempre muito importante a gente olhar a jogadora, observar esse tipo de jogadora, não tanto pelas interações no sentido de observar as interações que ela vai fazer, e geralmente a gente vai observar isso com passe, mas entender principalmente a movimentação que ela vai ter, né? E essa movimentação que ela vai ter em relação também à companheira de equipe. Então eu consigo entender o que a companheira de equipe vai fazer em termos de leitura de jogo, e aí sim, buscar criar esse espaço, buscar criar essa linha para converter a ação de passe da companheira num gol. E aí sim, aproveitar essa situação, essa oportunidade para converter em gol. Então percebam como é necessário esse entendimento do conjunto como um todo para que eu possa ler o que as jogadoras vão fazer e nessa leitura posicionar de forma adequada. Tendo isso, você tem uma excelente comunicação na ação e isso facilita demais a equipe a ter o seu desenvolvimento, né? É uma jogadora fantástica. Pena, de novo, que a gente, para algumas jogadoras com um pouco mais de idade, ali, principalmente a partir dos 30 anos agora, né, estamos em 2023, você tem alguns registros poucos de imagem, né, você acaba tendo poucos registros de imagem,
justamente porque você não tem tantos melhores momentos registrados, você não tem tantos jogos registrados na TV, como tem no caso do futebol feminino. Mas é importante ressaltar a importância dela, né, para as equipes onde ela passou, e a gente já falou isso muito na análise das competências, mas principalmente a importância histórica dela, né? A gente está falando de uma centroavante, terceira colocada, campeã da Euro pela seleção inglesa. Então, assim, é uma jogadora que marca história na seleção inglesa e, é claro, vale muito a pena acompanhar e ter uma noção clara da carreira, né? Ela joga muito bem, uma excelente finalizadora e, é claro, assim como a gente fala muito no futebol masculino aqui quando a gente faz as análises, o futebol feminino vale o mesmo. A gente está falando de uma jogadora que converte muito bem as finalizações para gol. E isso é o grande ponto. É por vezes a gente entender que as ações plasticamente podem não ser tão bonitas assim, né? Você pode não ter uma ação como a Marta, por exemplo, faria, mas você acaba tendo uma jogadora que converte muito bem para gol. Ou seja, ela entende a lógica do jogo e a demanda do jogo de acordo com a posição que ela vai estar. E isso é muito importante para que a gente entenda o encaixe das jogadoras dentro de uma equipe. E esse é o grande ponto que fica desse vídeo, para além da gente olhar, obviamente, para a carreira da Ellen White. Combinado? Pessoal, se você gostou desse vídeo, peço, por favor, que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E, é claro, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Beleza? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e valeu!